Olá, pessoal. É bom ter vocês aqui de volta. Bem, eu aproveitei e já coloquei aqui no quadro para vocês o destino, né, tanto da população negra quanto da população indígena em Goiás ao longo dos séculos, né? O que vai acontecer? Como eu falei para vocês, a escravidão ela vai entrar em declínio natural com o fim do ciclo do ouro. Não há mais motivo para você ter tantos escravos assim. Então, ou esses escravos vão ser vendidos, ou eles vão acabar morrendo, como foi a maioria, ou ao longo mesmo do próprio ciclo do ouro e no período de transição, muitos se tornarão libertos ou simplesmente fugirão e eles vão acabar parando em quilombos, né? Que principalmente no norte e nordeste do estado, né, de Goiás. E aí você tem as chamadas ainda hoje, as terras quilombolas ou também terras calungas. Pode cair assim na prova. E onde se localiza? No nordeste do estado, essas terras calungas estão em Cavalcante, Monte Alegre de Goiás e em Teresina de Goiás, basicamente, ok? E a população indígena? Como eu falei para vocês, a população indígena ela foi sendo massacrada ao longo dos séculos. Então, por exemplo, você tem o exemplo dos Caiapós, que durante 50 anos lutaram uma guerra de extermínio com os portugueses, né? Como os mineiros eles invadiam as áreas dos índios e os índios invadiam e retaliavam os mineiros, então assim era uma guerra de extermínio entre ambos, né? Capitães do mato, cação dos índios, etc. Os Caiapós chegaram ao ponto de algumas vezes chegar às portas de Vila Boa de Goiás e quase tomar a cidade, mas isso não aconteceu. Até que eles, em 1780, foram aldeados. No final das contas, acabaram sendo exterminados. E as nações que sobraram no estado de Goiás, muitos acabaram parando no Tocantins, mas os que sobraram no estado de Goiás, basicamente são três nações. Os avacanoeiros, que se encontram em Uraçu e em Minaçu, né, e basicamente são 25 pessoas. Eles lutaram durante 100 anos uma guerra contra os portugueses, que na verdade seria 90, mas é chamada de Guerra dos 100 Anos, vai de 1770 a 1860, tá? Sobraram só 25 pessoas. Carajás, né, os chamados filhos do Araguaia, que estão em Aruanã, também são pouquíssimas pessoas, e os tapuias, que estão na reserva do Carretão, no norte do estado, ok? Basicamente, esse é o quadro da população negra e da população indígena, o que vai deixar de legado, digamos assim, claro que negativo, para essas populações, tanto o período da mineração como o período de transição, ok? Bem, vamos avançar agora na história e passando para... Bem, eu estava falando que até 1800 e a partir de 1822 você começa a ter a exportação de gado e aí você começa a quebrar o isolamento de Goiás, tá? Mas a gente não pode falar jamais nesse período, isso é uma observação que eu quero colocar para vocês, em modernização do estado de Goiás, tá? Da capitania ou da província ou do estado. Isso daí só vai acontecer na década de 1970, depois quando você tem a cultura da soja entrando no cerrado, né? Processo é, é, de retirada de acidez do cerrado, e aí você vai ter realmente a modernização do estado de Goiás, e aí o goiano vai realmente começar a sair do campo e vai se urbanizar, tá? Mas aqui nesse momento não é isso que acontece. Então, no mundo acontece uma coisa muito importante. A partir de 1804 até 1815 ocorrerão as chamadas guerras napoleônicas. Né? O Napoleão, general francês, que vai se tornar imperador francês, ele vai pegar, né, depois de 1789, quando ocorre a Revolução Francesa, vai ascender ao poder, resumindo bem a história, e ele vai levar as ideias da Revolução Francesa à força pela Europa com o grande exército francês. E vai derrubar uma série de reis. E entre esses reis que ele vai tentar derrubar e não vai conseguir, vai ser o rei de Portugal. Depois de atravessar a Espanha e depois de prender o rei, inicialmente ele atravessou a Espanha com autorização do rei espanhol, mas depois ele vai prender o rei, o Fernando VII, e aí, no caso, ele vai invadir Portugal. E qual é a consequência das guerras napoleônicas para o Brasil? Para o Brasil, a consequência é a seguinte: consequência é a vinda da família real portuguesa para o Brasil. A família real portuguesa, ela simplesmente vai fugir
das tropas de Napoleão. E aí eles vão ser escoltados pela Marinha Britânica, um contingente gigante, mais de 30 mil pessoas se amontoam em navios e vêm através do Oceano Atlântico parar na costa brasileira. E a corte portuguesa vem até a biblioteca, que vai ser a base da Biblioteca Nacional, e vão parar em Salvador e depois no Rio de Janeiro, onde a família real vai se estabelecer definitivamente. Naquele momento, Dom João VI era o príncipe regente, porque ele não era rei ainda, não era imperador. Porque a sua mãe ainda estava viva, Dona Maria, e ela já estava apresentando problemas de loucura, sinais de loucura. Então ele vai ser o príncipe regente, vai ser ele que vai reger, né, o governo, mas ainda não vai ser o rei Dom João VI, né, no caso. Bem, seguindo aqui, qual vai ser a consequência disso para o Brasil? Né? A chegada da família real portuguesa ela é importantíssima para o Brasil. Por quê? Porque eles chegam ao Brasil, eles saem de Portugal em 1807, chegam ao Brasil em 1808, e a primeira medida que eles vão tomar qual é? É a abertura dos portos. A abertura dos portos. Isso significa o quê? Significa o fim do exclusivo ou pacto, né, como eu falei para vocês, colonial. Para muitos historiadores, é nesse momento aqui que o Brasil deixa definitivamente de ser colônia de Portugal, tá? Porque a partir do momento que você chega ao fim exclusivo ou pacto colonial, isso quer dizer o seguinte: o Brasil ele passa a poder fazer comércio sem intermediação de Portugal, sem intermediação de Portugal, com as chamadas nações amigas, né? Aquelas nações que eram amigas de Portugal, principalmente os ingleses nesse caso, né? Intermediação de Portugal, tá? Brasil, isso daí é importantíssimo para a gente, tá? Bem, a família real portuguesa ela vem, uma série de medidas são tomadas, né? E uma das medidas principais que serão tomadas será a elevação, né, do Brasil à qualidade de Reino Unido, de Portugal e Algarves em 1815, e isso vai durar até 1822, quando ocorre a independência do Brasil, ele se tornará Reino Unido de Portugal e Algarves. Isso quer dizer o seguinte, que o Brasil, né, Algarves, que o Brasil, ele definitivamente deixa de ser colônia, ele passa a ter o mesmo status, Algarves, político de Portugal. Na verdade, o Brasil ele passa a ser o centro do Império Português. Bem, nesse período do Reino Unido, em 1816, vem para o Brasil a chamada Missão Artística Francesa. As guerras napoleônicas, elas terminaram em 1815, com a derrota definitiva das tropas de Napoleão, na Batalha de Waterloo. E no caso, a França ela foi reintegrada ao sistema internacional. A França não foi punida, né? Diferente do que vai acontecer, por exemplo, com a Alemanha, depois do fim da Primeira Guerra Mundial. A França ela vai ser reincorporada ao sistema internacional e Portugal não tinha motivos naquele momento para achar que os franceses eram mais seus inimigos. Então o que é que vai fazer? Eles vão trazer uma missão artística francesa justamente para ajudar na modernização da cultura brasileira, etc. Isso daqui vai ser importantíssimo porque serão produzidas inúmeras pinturas, esses artistas vão percorrer o Brasil, né? E é nesse inteirinho da missão artística francesa que vem parar um cara aqui, na década de 1820, que vai percorrer os sertões do Brasil e vai circular muito por Goiás, chamado
San 1820, chamado San Hilaire. San Hilaire. Esse cara, ele vai escrever suas memórias de viagens pela... Ele vai circular o Brasil inteiro, na verdade, mas assim, ele vai ter a viagem que mais interessa pra gente aqui é em Goiás. E ele vai fazer um relato muito interessante, claro, preconceituoso, né? Mas temos que entender que o cara está no século XIX, sobre a sociedade goiana daquela época. Então, por exemplo, coisas que o Santo Hilaire ele fala sobre a sociedade goiana, né? Ele fala das mulheres, né? E ele se refere a essas mulheres como fêmeas, né? Sempre de maneira mais depreciativa, fala dos hábitos, né? Falando que os goianos eles eram preguiçosos, preguiçosos, é, indolentes. Ele chega até a elogiar os mestiços goianos, dizendo que pelo menos os mestiços goianos não eram tão indolentes quanto os brancos, né, que eram pouquíssimos, né? Ele fala de todo o atraso, né, da sociedade goiana, goiana e goiana. Ele fala da miséria que ele encontra, miséria de norte a sul de Goiás também, entre outras coisas, né? O Santo Hilaire ele vai ser um viajante muito importante para a gente nesse momento. Ele fala da fome, né? Da falta de roupas, etc. Ele assim, é um cara que tem um papel muito importante para mostrar. Ele chega a dizer o seguinte, que é difícil acreditar que houve um momento áureo nessa sociedade, que houve prosperidade algum dia nessa sociedade, né? Ele demonstra. Uma coisa que também é muito claro do período de transição, e vocês podem anotar aí, e do período ainda é que você não é ao contrário da sociedade aurífera em Goiás, que você tinha mobilidade social, o cara encontrava uma pepita e virava rico e passava a ser alguém na vida. Nessa sociedade aqui do período de transição, é uma sociedade muito, muito empobrecida que não tem mobilidade social, uma sociedade estamental, assim, uma sociedade estática. Você não consegue mudar a sua classe social naquela sociedade, sabe? Isso fica bem claro nesse período. As guerras napoleônicas têm impacto? Tem, por exemplo, no livro, em Goiás, no livro História de Goiás, fica muito claro quando eles dizem, literalmente no livro, que um dos motivos do empobrecimento de Goiás é também por conta da própria situação que as guerras napoleônicas meteram o Império Português, e isso aí vai afetar não só Portugal, mas várias regiões do mundo. E Goiás não está longe, não está separado disso. É o que eu falo para vocês. Está lá no próprio livro. Se falasse que as guerras napoleônicas elas ajudaram no empobrecimento, na estagnação social de Goiás, está escrito lá, essa questão estaria certa, tá? Basta só as bancas elas quererem puxar mais um pouquinho, tá? O que a maioria dos candidatos erraria, tá? Com certeza, mas isso estaria certo. Bem, o governo de Dom João VI ele vai tomar uma série de medidas para tentar reverter esse problema, tá? Na década de 1760, 1765, se eu não me engano, a rainha portuguesa, a Dona Maria, mãe do Dom João VI, ela emitiu uma ordem régia que proibia qualquer tipo de manufatura no Brasil. Depois vocês dão uma conferida direitinho na data. Se eu não me engano, é 1765, se não for 65, acho que é 85. Mas eu tenho quase certeza que é 65. Depois dá uma olhada para mim. Mas fato é que Dom João VI vai suspender essa proibição. E justamente em todo o território nacional, justamente para tentar incentivar a criação de manufaturas. E em Goiás ele vai tomar uma série de medidas próprias para Goiás, tá? Vamos dar uma acompanhada nessas medidas que ele vai tomar para tentar reverter justamente esse imobilismo social em Goiás, tá? Então, medidas Dom João VI, não gostei do A, vou apagar e vou melhorar isso daqui. Medidas Dom João VI
reverter, né? A ideia dele era reverter estagnação econômica em Goiás, tá? Lembrando que Dom João VI, ele vai ficar no Brasil de 1808, basicamente, até 1821, né, quando ele volta para Portugal. E a gente já vai falar disso. Então vamos lá. Qual é a primeira medida que Dom João VI vai tomar para reverter a estagnação econômica de Goiás? Anota aí, por favor. Primeira medida, tá? Isenção de impostos, tá? Primeira coisa é que ele suspende aquela ordem régia, né, da Dona Maria de proibir as manufaturas, como eu falei. Então, assim, já pode ter manufatura. O que vai até surtir algum efeito que vai incentivar alguma produção têxtil aqui no território de Goiás. Também é dito isso em livros, tá? De calçados também, se eu não me engano, mas têxtil com certeza. E aí, primeira medida, isenção de impostos, dízimo, por 10 anos, né? Isenção do impostos, o dízimo por 10 anos, tá? Aos lavradores, né? Aos lavradores. Então, a ideia nesse momento é incentivar o quê? Incentivar a agricultura. Então, vou anotar aqui. Isenção, dízimo, que era o imposto cobrar em cima da agricultura, aqueles 10%, né? 10% agricultores, né? A ideia qual é aqui? A ideia aqui é incentivar a agricultura, né? A agricultura, justamente para poder ter alguma atividade que seja importante que surja naquele momento. Então, qual é a segunda, né? Qual é a segunda medida que Dom João VI vai tomar? Dom João VI, ele vai dar ênfase à catequese dos índios, né? A ideia era catequizar os índios para amansar o gentio, como era dito o índio, né? Como se chamava o índio na época. E a mansão do índio, você conseguiria o quê? Você conseguiria ter mão de obra, justamente para trabalhar na agricultura. Então vem comigo, vamos lá para o quadro. Então, a segunda medida é catequizar os índios. Catequizar os índios, né? A ideia era que os índios, depois de amansados, eles fossem utilizados como mão de obra na agricultura. Na agricultura. Beleza? Essa era a ideia. Próxima. Criação de presídios em beiras de rios, às margens de rios, tá? Criação de presídios às margens de rios. Vamos lá anotar aqui. 3. Criação de presídios às margens de rios. Tá? É importante dizer o seguinte, presídio naquela época não é o presídio que a gente conhece hoje. Presídios, na verdade, eram como eram chamados ajuntamentos militares. Ali os militares ficariam aquartelados e isso ajudava o quê? Ajudava a povoar essas regiões, né? Regiões das beiras de rios, né? Essas regiões, porque aí você criava ali uma área de povoamento fixo com esses ajuntamentos militares, esses aquartelamentos militares, e, naturalmente, se você tinha povoamento naquela região, você incentivava o quê? Você incentivava o quê? O comércio. Comércio. A própria agricultura, que era necessário abastecer, né? Essas áreas, então, essa era a ideia. Os presídios, então, eles eram não necessariamente para prender as pessoas, eram ajuntamentos militares onde você levava e garantia também o quê?
a circulação de mercadorias pelos rios com segurança. A ideia também era essa, né? Isso daqui, de alguma forma, vai ajudar, por exemplo, a facilitar a circulação de mercadorias através do Araguaia com Tocantins para desembocar no norte do Brasil essas mercadorias no Maranhão e no Pará. Isso aí vai ter um impacto não tão positivo como era esperado, mas não é de todo negativo. Tem alguma coisa positiva nessa coisa também. Próximo, tá? Incremento, e aí vem comigo para cá. Incremento da navegação no Araguaia, Tocantins. Era justamente para você escoar, para se escoar a produção agrícola via Araguaia e Tocantins. Então, por exemplo, era muito comum escoar, por exemplo, a produção de couro via Araguaia e Tocantins para a área do Pará e para a área do Maranhão. Não é à toa que o Tocantins até hoje ele tem, como eu falei para vocês, uma ligação muito forte, né, com o norte do Brasil. Não é à toa que o Tocantins está no norte, né, na nova divisão administrativa do Brasil, político-administrativa do Brasil, do IBGE, e não no centro-oeste, como Goiás se encontra. Tá? Bem, qual era a outra ideia também? Era facilitar a navegação do rio Paranaíba, então no sul do estado. Então, também quinta, né? Era incentivar a navegação do rio Paranaíba, né? No sul do estado. Era mais uma medida, tá? E a sexta é aquela que eu falei para vocês, né? Foi revogado. Sexta, revogação do alvará de Dona Maria. O que era o alvará da Dona Maria? Era a proibição de qualquer manufatura no Brasil, né? O Brasil era obrigado, porque o Marquês de Pombal tinha liberado, né? E a Dona Maria detestava o Marquês de Pombal tinha liberado a instalação de manufaturas no Brasil, que estava até incentivando uma indústria muito rudimentar nascendo no Brasil colonial. Ela vai cortar isso imediatamente e ela vai fazer que o Brasil ele regrida economicamente e se torne cada vez mais dependente de Portugal. Né? Dom João vai reverter o alvará, e agora eu estou vendo aqui a data ele é de 1785. Eu falei 1765, eu disse para vocês pesquisarem, e aí depois eu falei talvez seja de 1785, então o alvará, acabei de confirmar aqui, é de 1785. Tá? Bem, isso aí é revogado por Dom João VI. Bem, o que a gente vai poder dizer disso daqui, tá? Eu posso dizer para vocês, sem medo de errar, que infelizmente isso daqui não alcançou, essas medidas não alcançaram os objetivos pelos quais elas foram criadas, tá? Então, isso não reverteu a situação de penúria, a situação de isolamento que Goiás vivia, tá? Isso aí, infelizmente, não vai acontecer. Foi uma boa tentativa, mas os próprios agricultores eles tinham medo, né, devido à própria cobrança do governo português durante a época colonial, de impostos, a agressividade dos capitães mor, dos governadores mor, né, a própria população tinha horror à administração. Então tudo isso daqui infelizmente não vai pegar. Algumas medidas vão ter algum efeito, mas não é o efeito esperado. Isso não vai reverter o isolamento e a penúria econômica, cultural e social na qual Goiás estava enfiado desde o fim do ciclo do ouro, em 1778. Bem, a história avança e a gente vai continuar acompanhando essa história e esse impacto aqui em Goiás. Bem, vem comigo. Em Portugal, acontecerá um movimento muito importante para a história do Brasil, decisivo para a história do Brasil. E que movimento é esse importantíssimo para a história do Brasil e decisivo para a vida de Goiás também, claro, né?
Em 1820, ocorrerá a chamada Revolução do Porto, em Portugal. Ela também era conhecida como a Revolução Liberal do Porto. O que esses caras fizeram? Eles criaram um governo paralelo, por quê? Porque o governo de Portugal, na verdade, estava aqui no Rio de Janeiro. Então, as ordens que chegavam a Portugal, elas não vinham diretamente de Lisboa mais. Elas vinham do Rio de Janeiro em direção a Portugal, porque Dom João VI estava aqui. Ele não tinha intenção de voltar para Portugal, porque ele queria reconstruir o Império Português, reerguer o Império Português muito mais forte, né, com os recursos que ele tinha aqui no Brasil. E isso era possível, se ele soubesse utilizar todos esses recursos do território, vasto território brasileiro, muito mais rico em termos de recursos naturais, em termos de potencialidades, inclusive em número de população, do que o pequeno Estado português, o pequeno reino português na Europa, né? Só que os portugueses em si não aceitavam isso. Os portugueses não aceitavam a perda dos seus privilégios com o fim do exclusivo colonial. Os portugueses eles não aceitavam o fato de eles terem se tornado a periferia do império, né? Que até então era o Brasil, era a periferia do império, uma das periferias do império português. Então o que eles vão fazer? Eles vão criar um governo paralelo chamado as Cortes, né? As chamadas cortes portuguesas. E esses caras, cortes, eles vão exigir o quê? A criação de uma constituição, para o Império Português, né? A qual Dom João VI, o rei de Portugal, ele teria que ser submetido à Constituição, porque até então o monarca português, o rei português, era um rei absoluto. Ele não tinha nada acima dele, nada. Ele era um rei que mandava e te mandava fazer o que ele queria, tá? Basicamente, a Constituição vai dar limites ao poder real. Era uma ideia de criar uma monarquia à la inglesa, né? Como a rainha da Inglaterra, por exemplo, monarquia à la inglesa, né? Que os poderes da rainha da Inglaterra são limitados, né, pela Constituição inglesa pelo parlamento inglês durante muito tempo, mas aqui no caso seria limitado pela Constituição portuguesa. Bem, fato é que vai ser criada uma Assembleia Constituinte. Uma Assembleia Constituinte na cidade do Porto, Constituinte. E essa ideia de uma Constituição, vem comigo. Essa ideia de uma Constituição era uma ideia muito avançada para a época, né, principalmente para o caso de Portugal. E aí o que isso vai trazer de legado? Vai trazer uma euforia enorme para dentro do Brasil, né, porque nesse momento é uma ideia de modernidade e uma Assembleia Constituinte, né? E vai ocorrer a criação de uma delegação brasileira que vai ser enviada a Portugal para participar da Assembleia Constituinte com representantes de cada capitania brasileira, né? E Goiás não está a parte disso. Tá? Goiás vai enviar também seus representantes. Então vamos tomar nota dos nomes dos representantes, tá? Que serão enviados a Goiás. Então, os que serão enviados às chamadas cortes portuguesas. Tá? O primeiro desses representantes é Joaquim. Então, vamos lá, anotem. Representantes goianos, tá? Na Assembleia Constituinte, que vai ser estabelecida lá na cidade do Porto. Então, o primeiro deles é Joaquim Teotônio Joaquim Teotônio Seguridade Silva e Souza. Joaquim Teotônio Seguridade da Silva e Souza.
o padre Luiz Antônio, tá? E um suplente, que será Antônio Plácido Moraes de Carvalho. Antônio Plácido Moraes de Carvalho. O padre ele não vai, ele vai acabar que ele não vai, mas os outros dois eles vão às cortes portuguesas, tá? E no caso, o que vai acontecer é o seguinte, que isso será uma grande decepção para os brasileiros, porque quando eles chegam em Portugal, eles são extremamente mal recebidos, eles inclusive têm que voltar correndo para o Brasil, meio que fugidos, tá? E eles descobrem que a intenção das cortes portuguesas não era que essa Constituição exatamente valesse para todo o Império, né? Na verdade, essa Constituição ela valeria para Portugal, e qual era a intenção das cortes? A intenção das cortes era recriar o pacto colonial. Recriar o pacto colonial. A ideia era essa, tá? A ideia era essa. Isso para as elites brasileiras que tinham experimentado a liberdade de fazer comércio livremente com outros países, né? E tinham quebrado a ideia do pacto colonial, voltar a se submeter às elites portuguesas, voltar a se submeter ao esquema português de dependência da metrópole, isso foi impensável, tá? Isso daqui vai ter um impacto seguinte: Dom João VI vai voltar para Portugal, ele vai deixar aqui o seu filho, Dom Pedro I, né, Pedro de Alcântara naquele momento, como responsável pela administração do Brasil, tá? E ele volta para Portugal. Ele vai virar meio que um cativo das cortes portuguesas, tá? E no final das contas, isso daqui vai redundar o quê? Na independência do Brasil, tá? Em 1822, no famoso 7 de setembro de 1822. Então, o Brasil se torna independente de Portugal. O Brasil se torna independente de Portugal. Só que essa independência do Brasil, ela não vai ser automaticamente valer para todo o território brasileiro, como a gente conhece hoje, como, por exemplo, a partir do momento que o Dom Pedro I ele grita independência ou morte, né? Não é exatamente isso que vai acontecer. Haverá uma guerra de independência entre brasileiros e portugueses, e principalmente essa guerra vai acontecer no Nordeste brasileiro, vai ter batalha no mar, né? Bahia, por exemplo, ela comemora o dia da independência diferentemente do resto do país, porque as tropas portuguesas vão ser derrotadas em um dia diferente. Então, assim, em Goiás isso tem impacto também, como em todo o território. Então, a independência ela não se impõe automaticamente em Goiás, tá? Goiás estava isolado, demorou, na verdade, muito tempo para a notícia da independência chegar aqui. Essa é a grande verdade. Demorou tempo mesmo, tá? Não foi uma coisa ainda. Gritou independência ou morte, já estava lá. Não existia rede social, não existia internet, televisão, rádio, nada. Então as coisas demoravam muito a chegar aqui. Por quê? Porque vinham pelos caminhos. Até chegar alguém aqui. E aí eu estou falando de 1822. Você já tem nessa época começando o comércio de gado. Quem trazia as notícias eram os tropeiros, mas não havia jornal, não havia nada. Entendeu? Então, assim, o fluxo de pessoas que vinha aqui de forasteiros era uma coisa muito, muito demorada, né? Para falar a verdade, em 1808, aí tomem nota disso daí, em 1808, uma medida do governo de Dom João VI vai ajudar, tá? Assim que ele chega aqui, vai ajudar a quebrar um pouco desse isolamento de comunicações de Goiás. É estabelecido em 1808, tá? Uma linha, né, de comunicação, de correios, né? Comunicação por meio de correios entre a corte, né, o Rio de Janeiro, no caso, e o Pará. Bem, o que o Pará tem a ver com essa história? O que Goiás tem a ver com uma linha de correios entre o Rio de Janeiro e o Pará? Tá? Tem tudo a ver, porque essa linha de correios ela era via Goiás.
via Goiás. Então, isso daqui ajudava por conta da circulação dos Correios, né? Você tinha lá o cara dos Correios que iam fazendo esses trajetos, levando correspondência do governo ou de quem quer que seja, e acabava que quebrava esse isolamento, porque o cara é que ia trazer a notícia para cá. Houve declarar a independência do Brasil, tá? Em relação a Portugal. Isso ajudava a quebrar. E também, ainda em 1808, você tem uma outra medida, né? Que é o estabelecimento de uma conexão via Correios, né? Entre a corte no Rio de Janeiro e também Cuiabá. E aí isso também facilitava a chegada de notícias aqui, tá? Em Goiás. Tá? Mas fora isso, sem os tropeiros ainda intensificando com o comércio de gado, você não tinha isso que ajudasse a quebrar esse isolamento de Goiás. Então o fato é que a independência demora muito a chegar a notícia aqui. E aí quando chega a notícia aqui, você está tendo guerra civil ainda, mas aí isso vai gerar consequências diretas para Goiás, principalmente em relação ao Tocantins, a região que hoje em dia é o Tocantins. E a gente fala disso daqui a pouco. Continue com a gente, aqui é Diferencial.